Moro ou Bolsonaro? Quem perde com o vídeo? E o STF censurou os bolsonaristas? Começa agora mais um Ringue da Pan, à distância, eu na minha casa, o Kim na dele, todos aqui respeitando a quarentena. E o assunto hoje, claro, ainda é a repercussão daquele vídeo, daquela gravação onde o Sérgio Moro, já vou afirmar, ele é pressionado pelo Bolsonaro, sim, a mudar o comando da PF, a aparelhar a justiça, e o Bolsonaro claramente ali finge, tenta confundir talvez as pessoas que estão ali em volta, mas não confundir o Sérgio Moro, estava claro que estava falando da segurança pessoal, né? Bom, aquele vídeo ali, para mim, é um retrato realmente de um governo golpista. Ali tem muito mais do que a pressão ao STF, a pressão ao Sérgio Moro para aparelhar a justiça. Ali tem também a imagem de ministros que não têm o menor respeito pela Constituição, pelos outros poderes. Tem uma Damares ameaçando com prisão prefeitos e governadores. Tem o Weintraub, da Educação, pedindo pela prisão do STF, ministros aos quais ele chama de vagabundos. Tem também o ministro Salles, do Meio Ambiente, tentando, por esperteza, por conta da urgência e do alarmismo da imprensa em cima da pandemia, aprovar uma série de novas legislações com relação ao meio ambiente. A gente tem também um presidente que diz que só aceita impeachment se encontrarem conta dele na Suíça, ameaçando mais uma vez a democracia. Então, é o retrato, sem dúvida, de um governo muito perigoso. A gente tem muito mais do que o aparelhamento da justiça ali, e a gente precisa realmente cada vez mais ficar atento. Eu acho que o pior para a imagem, no caso, foi a imagem do Bolsonaro. Tem muita gente achando que esse vídeo foi bom ainda do Bolsonaro, e de fato, se a gente for olhar, passa a imagem de um presidente antissistema, de um grupo de ministros antissistema, que é o que agrada de fato os militantes dele. O que realmente ainda sustenta uma base de militantes pró-Bolsonaro é esse discurso antissistema. Então ele se fortaleceu com o público dele, com aquela galera que já urra contra a democracia, contra aqueles 15% a 20% que é o que está se formando ainda de eleitores restantes ao presidente. Para o resto, para a direita democrática, para o centro, para a esquerda, aquilo ali é um horror, aquilo é um circo de horrores, que sem dúvida o maior palhaço daquele circo talvez tenha sido o Weintraub, foi o que pegou mais pesado, mas junto a ele o próprio presidente, o próprio Bolsonaro, né, é um conjunto de palavrões e uma imagem que realmente passa o retrato de um governo de gente desqualificada. É nesse tipo de gente que o Brasil agora está na mão, né? A gente está sendo comandado por esse tipo de gente. O Sérgio Moro também se queima um pouco com esse vídeo, porque tinha muita gente achando que seria mais robusto o conjunto de provas contra o Bolsonaro. Porém, quem tem uma visão minimamente crítica em qualquer país sério, esse vídeo sustentaria um processo de impeachment, sem dúvida. Nesse ponto, eu acho que eu concordo com o Guga. Esse vídeo é um escândalo assim, para qualquer democracia saudável, né, e normal. Mas eu acho que o Bolsonaro tensionou tanto as instituições, normalizou tanto um discurso golpista que para as pessoas ficou meio que normal isso. Acho que pegou bem para a base dele, fortaleceu a base dele, que ficou mais animada com o discurso radical dele, mas apesar de tudo, completamente populista, né? Porque ele coloca, não, mas eu defendo a pátria acima de tudo e tá lá no colo do centrão, né? O Weintraub falando que esses vagabundos que eu vou prender, os vagabundos estão lá mandando no ministério dele, né? Então, é uma hipocrisia completa, né? Todo mundo lá sabia que estava sendo gravado, isso é um ponto importante. O Bolsonaro colocou que ia utilizar isso em campanha. Precisa até ser investigado se não houve cometimento de crime de peculato, porque quem estava gravando aquele vídeo é um cargo comissionado, e se ele disse que o fim era eleitoral, ele está utilizando para um fim privado, um cargo público. Mas, para mim, o cometimento de crime mais grave, mais até do que ele interferir na Polícia Federal, é ele ter colocado que tem um sistema de inteligência particular. Não existe na legislação um sistema de inteligência particular de presidente da República, né? Não tem na Constituição, não tem previsão legal nenhuma. Se tem gente de fora que não é servidor público trabalhando nesse sistema, tendo acesso a documento público, a gente tem cometimento de crime. Se tem funcionário público trabalhando nesse sistema, a gente também tem cometimento de crime, porque é um sistema particular dele, não é um sistema para função de Estado. Ao mesmo tempo, a gente precisa saber quem faz parte desse sistema. Tem policial nesse sistema, tem promotor nesse sistema, tem procurador. Que tipo de informação
ele recebe desse sistema, recebe informação sobre operação policial que ele não poderia ter, né? E isso, ele teve até uma admissão de culpa depois, nesse mesmo dia, quando ele deu entrevista para a CNN, que ele falou: não, eu tenho um amigo meu na Polícia Civil, na Polícia Militar, que me passa informações. Isso é ele assumindo que comete o crime. Ele não pode receber essas informações, ele não pode ter um amigo que passe informação para ele. Se isso for o sistema particular de inteligência, é um cometimento de crime maior do que interferir na PF. E mais, ele assume também que aquela fala dele era para pressionar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para proteger os filhos, quando na entrevista da CNN ele também fala: não, eu tava falando de proteger meus filhos, essas coisas de abuso aí, como busca e apreensão, não sei o quê. Peraí, segurança do Gabinete de Segurança Institucional não trata de busca e apreensão. Quem trata de busca e apreensão é Ministério Público, é Polícia Federal em investigação em curso, né? Se ele estava querendo proteger os filhos de busca e apreensão, como ele mesmo admite na entrevista, para mim, aliás, a entrevista diz mais até do que o próprio vídeo que foi divulgado, porque é ele admitindo que recebe informação privilegiada, que é crime, né? E depois a gente teve até a Carla Zambelli falando: não, a gente sabe que vai ter as operações. Ela dizer que a gente sabe que vai ter operações sobre covidão, não sei o quê, para mim isso não tem problema, porque todo mundo sabe que esse tipo de operação vai ter. O problema é ela dizer: não, teve várias operações que estavam para sair e não saíram. Opa, isso aí não é público, isso aí é informação privilegiada. Então, Kim, olha só que milagre, gente. Esse é o ringue da PAN que a gente mais concordou até agora. Agora, talvez a gente entre no ponto que a gente não concorde tanto. Teve hoje mais um desbaratamento aí por conta de todo esse tom de ameaça que está sendo tocado contra as instituições, e partiram agora para cima de influenciadores digitais, de blogueiros, de alguns parlamentares. Dizem que estão chegando no Carluxo por conta de uma decisão do Alexandre de Moraes, né, a favor de uma investigação, de um inquérito contra supostos jornalistas, disseminadores de fake news e blogueiros que teriam, inclusive, suporte financeiro do governo e de empresários ligados ao governo para fazer uma rede de linchamento virtual e de fake news a favor do Bolsonaro. E isso é também, querendo ou não, mais um pouco da repercussão em cima de toda essa pressão que está sendo feita, como é exibida naquela gravação, de toda essa pressão que está sendo feita contra os outros poderes, em especial contra os ministros do STF. Há uma campanha deles contra os ministros do STF, isso é jogado sim nas redes de maneira violenta. A gente tem um grupo grande de uma turma de bolsonaristas que a gente reconhece, já que todo mundo sabe que são notórios disseminadores de fake news e de ameaças, e que viraram alvo dessa investigação e desse inquérito. E, para mim, isso é mais uma amostra de que o STF não está se intimidando, pelo menos por enquanto, não está se deixando levar por essas ameaças do executivo junto com essa rede de fake news que eles têm, de linchamento virtual, e mostra que, pelo menos, o STF está peitando, está fazendo esse papel de tentar reagir, não só com base na retórica, na notinha, na nota de repúdio, como eles vinham fazendo, mas de uma maneira concreta, com uma ação que investiga essa turma. Inclusive, uma dessas pessoas, que é a Sarah Winters, não sei como fala, que é a líder do acampamento dos 300 em Brasília, uma pessoa completamente desequilibrada, que vive pregando violência. Ela fez um vídeo ameaçando sair na porrada, dar soco na cara, dar soco no Alexandre de Moraes por ter sido alvo dessa operação. Ela é uma das que faz esse jogo de linchamento virtual. E o que ela fez é digno, inclusive, de prisão. Ela seria presa em qualquer país de primeiro mundo, país democrático, um país sério, precisa ser de primeiro mundo, qualquer país sério ela seria presa. Aqui no Brasil, agora o que eu vejo é um movimento de pessoas se revoltando contra esse inquérito. E o Kim, pelo que eu entendi, é um deles. É isso, Kim? Não, para mim, desde o início, esse inquérito é completamente ilegal e inconstitucional. Assim, eu não tenho dúvida de que você tem uma quadrilha de disseminação de fake news e gente que financia essa quadrilha precisa ser punida. Agora, precisa ser punida com base na lei, no devido processo legal e respeitando a legislação que a gente tem. O que o regimento interno do Supremo diz é que o Supremo só pode abrir investigação de ofício se acontecer alguma coisa nas dependências do Supremo, um crime nas dependências do Supremo. Então, alguém foi morto, alguém foi furtado, alguém foi roubado dentro do Supremo Tribunal Federal, aí sim ele pode abrir de ofício. Se não, precisa seguir o procedimento de qualquer cidadão comum, que é entrar com uma representação no Ministério Público, o Ministério Público analisa essa representação, abre o inquérito, começa a investigar, e aí sim você começa a investigação. E o outro ponto também, igualmente grave,
é o fato de que são todas as partes interessadas que estão julgando esse inquérito, estão conduzindo esse inquérito, e depois que, uma vez apresentada alguma denúncia ou qualquer coisa contra essas pessoas, vão condenar ou não. Para mim, isso pode futuramente até ajudar a quadrilha de fake news, porque eles podem alegar nulidade, porque não tiveram paridade de armas, porque não tiveram acesso aos autos, porque não tiveram ampla defesa, né? O ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa diretamente interessada nas investigações. Como é que pode ele estar conduzindo se ele é uma das vítimas, né? Não existe uma vítima que conduz, que julga se pode fazer busca e apreensão ou não. Para mim, isso é absurdo, isso fere completamente o Estado Democrático de Direito. Acho que precisam ser punidos sim, mas numa democracia a maneira importa, a forma importa e você precisa seguir. Não dá pra ser de todo. E vamos lembrar que esse é o mesmo inquérito, aliás, que censurou aquela matéria da Cruzoé falando do Dias Toffoli, que também é o cara que mandou abrir essa investigação e diretamente interessado também. A decisão a favor da censura contra a Cruzoé foi derrubada, né, posteriormente. Agora, essa desse momento, o Alexandre de Moraes, ele abriu esse inquérito que tinha tido o aval do TCU, né, pelo que eu li, pelo que eu me informei, e que teria tido também, pelo menos por um tempo, o aval também da Procuradoria, porque a Procuradoria não se posicionou, ela deixou rolar, ela deixou acontecer. Portanto, eu não sei até quando até o quanto a gente pode taxar isso de um atropelo da ordem, como deveria acontecer esse procedimento que você está querendo colocar. Eu estou na dúvida, realmente, estou sendo sincero. Sobre processar essas pessoas, o complicado de você provocar a Procuradoria nesse momento é que o Aras, infelizmente, ele está se comportando como um aliado do Bolsonaro. Ele não vai decepcionar o Bolsonaro em nenhum momento. E mais uma vez... Isso não é desculpa para atropelar o processo legal. Não é. A gente tem que observar se realmente houve esse atropelo. Porque se a Procuradoria não tinha se posicionado e se o TCU tinha se posicionado favoravelmente, eu não sei se realmente houve esse atropelo. Não sou um jurista e não tenho essa experiência toda. Agora, acredito que o Alexandre de Moraes não atropelaria. Ele seguiu algum rito que faz... Que é constitucional, que é aceito pela Constituição. Pelo menos isso que eu imagino, porque não faz sentido. É óbvio que se ele for agir de uma maneira que ele atropela a ordem, de uma maneira, como você está dizendo, completamente inconstitucional, isso seria um grande tiro no pé. Eu acredito que ele seja tão ingênuo e amador assim. E agora a gente precisa, se a gente seguir esse procedimento de provocar a Procuradoria, a gente precisa acreditar que o Aras vai parar de ser um ministro do Bolsonaro, né, um procurador do Bolsonaro para virar um procurador de Estado. E até agora ele está se comportando como um procurador do Bolsonaro, inclusive não se posicionou em nenhum momento, só agora que ele viu para onde está indo a direção desse inquérito contra esses bolsonaristas, é que ele resolveu bater o pé e fincar o pé e dizer que é contra. Vamos ver o que vai dar. Eu só discordo veementemente você colocar nessa fé aí, o Alexandre não faria isso se fosse inconstitucional, não seria bobo esse ponto. Para mim parece meio que um argumento da Carla Zambelli, não seria burra de antecipar a operação da PF. Acho que ela foi burra assim antecipar. E o Alexandre não é que está sendo ingênuo, ele está agindo de maneira inconstitucional com o aval dos colegas, o que é perigoso. Para mim não é ingenuidade, é perigoso. É o Supremo se concedendo os superpoderes acima da Constituição. Não, claro, isso com certeza seria perigoso, mas eu não acho que eles têm condição hoje de se colocar tão acima assim dessa ordem legal que existe, de atropelar essa ordem constitucional que existe. Eu não acho que eles joguem dessa maneira. Vamos ver até onde vai dar essa história. Então está acabando o nosso tempo, que hoje a gente conseguiu concordar em boa parte, e a gente também concorda que não deve se atropelar de maneira alguma a Constituição. Se o Alexandre atropelar, se algum ministro do STF atropelar, sim, a decisão dele tem que ser derrubada. Veremos até onde vai dar isso. Há sim um grupo, infelizmente, de milícia, né, de militantes milicianos que estão com uma agenda mais violenta, com um discurso cada vez mais violento, e isso precisa sim de uma reação da Justiça, do STF. Espero que haja uma reação pelo menos contra isso. Kim, obrigado aí mais uma vez. Semana que vem vamos ver como é que vai estar o Brasil, né? Tá tudo muito louco, né? Vamos ver até semana que vem o que acontece. Vamos ver se o próximo a ter uma busca e apreensão não vai ser o Guga Noblar, fica disseminando as falsas contra a direita aí. Fica esperto, Guga. Busca e apreensão aí nesse cabelo do Kim que tá faltando hoje. Vocês viram, né? Tá muito bonitinho esse cabelo do Kim. Raspou em casa,
não tem mais como ir pro salão, tem que meter a máquina em casa e ficar assim, velho. Eu tenho inveja, Gu, que você já tá todo velho aí, cara. Nem mal dá pra ver seus cabelos pretos aí. Se eu raspar meu cabelo branco, eu fico mais novo que você, Kim. Vou fazer isso na próxima. Galera, valeu, tamo junto.